Bom dia, segundo ano. Então, vamos para mais uma aula. Olha só, o assunto que a gente vai abordar está na página 32, que é o nosso exercício, certo? Na realidade, eu só vou dar uma explicação de forma mais, assim, mais pinceladinha para vocês. E vocês aproveitem para logo depois fazer a atividade, tá certo? O assunto que a tia vai falar, na realidade, já foi um assunto estudado, não é novo. E vocês já sabem, já têm conhecimento, tenho certeza, acredito eu que devam ter aprendido, né? Então vamos lá, certo? Eu coloquei aqui uns tópicozinhos que foram assuntos que a gente estudou no decorrer dessas aulas. E eu vou falar sobre eles agora, ok? Vejam só. Por exemplo, aqui eu coloquei ruas adaptáveis, né? Eu queria refrescar um pouquinho a cabeça de vocês. Quando eu tinha falar em ruas adaptáveis, vamos supor que na nossa casa, quando a gente tem uma situação que nos causa desconforto, ou, por exemplo, se a gente está em casa mesmo, que não haja nenhum desconforto, a gente procura fazer aquele ambiente o melhor possível, né? Tanto para a gente se sentir bem, como para dormir, para jantar. Se, por exemplo, nós temos alguém dos nossos familiares em casa que utilizem cadeira de rodas, ou de repente tem algum problema na visão, não consigam enxergar bem, ou realmente não enxerguem, normalmente, para que essas pessoas se sintam mais confortáveis e para que elas também acabem sendo independentes, há certas modificações no âmbito da casa, não é isso? Um móvel pode sair daquele lugar, ou então pode ser mais afastado. De repente, os degraus acabam se fazendo rampas ao invés de degraus. Enfim, existem várias situações. Só que isso a gente está falando das nossas casas. É diferente quando a gente está se referindo às ruas, né? Porque quando a gente se refere às ruas, a gente tem que lembrar que isso não depende unicamente de mim nem de você, né? Depende justamente de algo maior. Por exemplo, estou falando de nossos governantes, né? Do prefeito da cidade, do presidente, enfim. Precisa de um superior esse que governe determinada região ou determinado país e que ele possa como é que eu vou dizer, determinar que determinados lugares possam ter mais qualidade, ofereçam rampas, piso tátil, como a tia colocou aqui, os corrimões, enfim, uma série de coisas. E é o que muitas vezes não acontece, né, nas ruas. Geralmente quando nós vamos às ruas, é porque, graças a Deus, podemos dizer assim, nós não temos um índice alto de pessoas que tenham problemas, como eu acabei de citar, né? Mas isso não quer dizer que não existam. Existem em nossas cidades pessoas, como o Tia acabou de dizer, que precisam se locomover, precisam ir para um lugar, para um outro, e elas são pessoas independentes, possam ser crianças, jovens, adultos, e que precisam fazer essa rotina, ter sua rotina. E muitas vezes o que impede que essa rotina seja tranquila, seja feita com qualidade, sem muito estresse, é exatamente a má qualidade dessas ruas, a locomoção dessas pessoas, entendem? Tinha havia falado, acredito, que, por exemplo, nós temos a situação da nossa escola. Em nossa escola educandário, nós temos que lembrar que temos uma rampa bastante larga, né? Nessa mesma rampa, nós observamos que há um tapete emborrachado, não é isso? Estou certa? E há também um corrimão, não é assim? Que vocês sobem, descem, brincando, curtindo, né? Se fosse necessário, se por um acaso houvesse uma criança na mesma idade que vocês, para estudar nas turminhas da parte de baixo, essa criança ela seria bem recebida. E digo isso não por o professor, mas pela escola na constituição física da escola. Ela teria espaço para se locomover, ela poderia descer aquela rampa com cuidado, porque haveria
aquele tapete emborrachado, não é isso? Aquele tapete emborrachado, ele não é um piso tátil, exatamente. Mas aquele tapete emborrachado evita com que até vocês mesmos, na hora da brincadeira, do corre-corre, não escorreguem com tanta facilidade. Aquele emborrachado evita, não é isso? E auxiliaria também para uma pessoa cadeirante. Temos o corrimão? Temos o corrimão. Ajuda a uma pessoa até mais idosa a subir melhor, não é isso? Pois é. Então, na própria escola onde vocês estudam, a gente observa que, de certa forma, tem um espaço que pode ser voltado para uma pessoa com deficiência física ou motora, não é isso? Ok? Quando a gente fala em adaptação, a gente tem que relembrar que essa adaptação ela pode ser feita em diversos ambientes. E eu tenho certeza que se vocês puderam, ou já tiveram a oportunidade, ou já foram, já devem ter observado, principalmente nos bancos, aquele piso tátil, que é aquele piso mais amarelado, parecendo uns quadradinhos, onde as pessoas se deslocam, não é isso? Ali facilita bastante para que uma pessoa que tenha problemas no globo ocular, que não consigam enxergar com boa qualidade, possam se deslocar pelo piso tátil. Isso é uma grande referência. A gente vai ver mais em locais particulares do que públicos, são poucas as quantidades, né, ofertadas. Mas a gente verifica que há também, e eu tenho certeza que vocês já devem ter observado, né? E as rampas, como eu acabei de falar, são essenciais. As rampas a gente geralmente vai encontrar na grande maioria das praças, até mesmo aqui em nossa cidade. Talvez você já não tenha olhado assim com melhor observação, mas as praças públicas de nossa cidade, muitas oferecem rampas, certo? A intenção de quando se é construído um espaço público, nos dias de hoje, sempre é obrigação de se ter esse espaço com melhor acessibilidade para uma pessoa que seja portadora de deficiência, ok? Ok, bom, isso a gente falou sobre a questão da adaptação. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente fala sobre ruas, as ruas que você e eu moramos, né? Então, quando a gente fala nas ruas, a gente vê que para os dias de hoje existem determinadas adaptações, né, assim? E para os dias de hoje, assim como para daqui a 10, 15, 20 anos, essa mesma rua que você está morando, ela talvez não tenha mudado totalmente, mas ela terá características que você relembrará que foi a rua em que você morou, ou então é a rua que você mora, mas até chegar a 5, 10 anos, 15, enfim, nós veremos que ela se transformará. E essas transformações ao longo dos anos quer dizer o quê? Quer dizer que são necessidades que a humanidade, o homem sente, e ele vai fazendo essas modificações no ambiente. Por exemplo, uma rua que não era calçada, de repente fazem 5 anos ela tornou-se a ser calçada. Aquela rua que a princípio não tinha um saneamento, então ela tem necessidade de ter um saneamento básico, entendem? Então são coisas que no decorrer do tempo são necessidades. As necessidades humanas fazem com que haja mudanças, né? A gente hoje mora em um tempo em que ninguém vai se sentir muito confortável, a grande maioria das pessoas não vão se sentir confortável se, por exemplo, como estamos agora no período mais chuvoso, ter que se deslocar e andar sobre uma rua que não é calçada, não é isso? Que haja muito areia, muito barro, não vai se sentir bem, né? Vai sair, entrar de casa, sujar os calçados, sujar a casa, entende? Então são necessidades que no decorrer do tempo elas são importantes e elas precisam ser transformadas, ok? Por exemplo, outro exemplo, uma rua que hoje é residencial, ela pode se tornar uma rua comercial, ok? Estão entendendo?
Por exemplo, a avenida que o Educandário hoje está localizada, há muitos anos atrás, ela não tinha aquela quantidade de casas. Ela tinha casas bem mais afastadas, não tinha um outro comércio na avenida, que é o qual hoje nós encontramos, com inúmeras lojas, com distribuidora. Não era assim. Era uma avenida que realmente foi construída, mas ao longo dos anos ela foi se preenchendo. Tanto nós observamos que há um movimento grande de veículos, de pessoas, há um maior número de residências, de comércio como lojas, supermercado, padaria. Nós vemos que Bom Conselho hoje temos quase que duas referências de comércio: o comércio da Praça Dom Pedro II e o comércio da Avenida. Então, a gente vai observando ao decorrer dos anos que vai havendo transformações nessas ruas, não é isso? Ok? Também precisamos se dizer, sempre saber salientar que, assim como a rua, os bairros possuem suas histórias. Histórias, exatamente. A gente viu algumas histórias de bairros, por exemplo, como é que eles se formaram, como é que eles se constituíram. E entre eles, eu até me lembro, nós vimos o bairro da Liberdade, do Uri, que era o japonesinho que morava ali, certo? Nós vimos também o bairro, é um bairro alemão, isso localizado no Rio Grande do Sul. Então, vejam bem, esses bairros que eu acabo de citar foram bairros formados por imigrantes, certo? Bairro formado por imigrantes, pessoas que vieram de outros países por alguma razão, ali se fixaram, mas continuaram, certo? A manter a tradição, a sua cultura. Então, eles não se desfizeram das suas vivências em um outro lugar. Eles mantiveram suas vivências, seus costumes aqui no Brasil, ok? Então, eles deram continuidade, eles formaram esses bairros, certo? Então, possui a mesma forma de alimentação, os mesmos cuidados do dia a dia, o mesmo tipo de estudo que em outro país eles tinham, a mesma forma de dialogar, até porque são imigrantes, então foram vindo essas pessoas de outros países e constituíram esses bairros, ok? Então, esses bairros que eu citei é um dos exemplos, mas existem muitos outros espalhados por todo o Brasil. Assim como, provavelmente, na cidade de Bom Conselho, não vou dizer que bairro exatamente, mas hoje, por exemplo, nós sabemos que a cidade ela começou com uma fazenda e hoje ela está imensa. Hoje, Bom Conselho é uma cidade não como capital, mas em questão de demografia, de quantidade de pessoas, existe um número muito alto de pessoas que moram na nossa cidade. Então, para isso foram feitas outras localidades para que essas pessoas pudessem também morar. E hoje nós temos bairros que estão espalhados pela nossa cidade. Nós não só mais somos o bairro centro, né, como é mais conhecido. Tem o Elita Barros, entre tanto outros, que fazem parte das ruas da nossa cidade, ok? Quando a gente fala sobre bairros e ruas, sabe, falamos da história, falamos das características físicas, como o Tia acabou de falar, as modificações. Quando a gente fala nas ruas, por exemplo, a gente tem que relembrar que foi até uma atividade avaliativa que eu pedi para vocês fazerem, para que vocês caracterizassem a rua de vocês, me dissessem se ela era estreita, larga, se era calçada, asfaltada, se era calçada por paralelepípedos, porque a maioria das ruas de Bom Conselho, nós observamos que o calçamento, algumas ruas foram asfaltadas e outras estão com paralelepípedos, não é isso? Tenho certeza que vocês já devem ter observado. Então, elas têm essas características físicas. Rua sempre vai ter uma característica física, não é isso? Exato. Vai ter poste de iluminação, calçada ou asfaltada, calçada com paralelepípedos, não é isso? Eu lembro que vocês muitos me disseram, ou de repente essa rua não é assim, ela pode ser uma rua onde o terreno
esteja numa localização onde seja de areia, de terra, enfim, são as características físicas que nós encontramos nas nossas ruas. Mas, porém, todavia, temos que pontuar outra coisa bem importante. O que é necessário para uma rua para que você se sinta agradável, se sinta bem? Uma das coisas que a gente vai se sentir bem ao olhar para uma rua é a limpeza dela. E isso não é porque a gente mora e vamos botar o lixo de todo jeito e vamos não ter esse cuidado, não vamos ter vamos dizer assim, essa saciedade de limpeza. Tanto eu como você, mesmo que seja apenas um, quando a gente faz, eu fazendo daqui, você fazendo daí, quando menos espera, todo mundo fazendo junto, se torna algo bem maior. Então, quando a gente fala da limpeza, tanto nós temos a nossa limpeza, o nosso cuidado pessoal, o nosso respeito, porque eu estou me respeitando e respeitando você, quando eu não jogo aquele lixo de todo jeito na rua. Como eu também estou respeitando a profissão, o profissional que logo passará em algum momento e fará o recolhimento desse lixo. A gente tem que saber em que horário, qual é o dia, e não fazer apenas, vou colocar, vou deixar do jeito que está. Não, isso é uma demonstração de cuidado e de respeito que eu e você temos, não é assim? Por fim, aqui, ó, quando a gente fala em imigrantes, lembra que tinha falado de imigrantes logo no começo, pessoas que vêm de fora e vêm para fazer uma constituição de um bairro? Pois é, são de outros países, essas pessoas estão se deslocando e formando outros bairros. Diante de tudo isso que eu comuniquei a vocês, eu quero que vocês agora me respondam a atividade da página 32. Vocês vão olhando, lendo com cuidado, com carinho e vão completando esses espaços. Foi exatamente o que Tia acabou de falar. Eu aguardo a atividade no privado, tá bom, meus anjos? Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia. Tchauzinho.